vamos falar de negócios, vamos falar como é que você pode aumentar as vendas da tua empresa. Deixa Tá. eu entender, a tua empresa, ela tem um KNAI de estética, é isso? Porque E quando você fala de sobrancelhas, são as empresas relacionadas com estética. No teu isso KNAI consta estética? Como que é? Eu não entendi muito bem. consta como estética, sim. Porque são serviços, Uhum, né, de olhar relacionados, então entra também depilação, limpeza de pele. Então ele é relacionado uhum, à estética. E eu tô num ok. momento assim de que tem funcionário querendo sair e fazendo, causando para Pirraça. poder ser pirraça para ser dispensada, né? E aí, com isso, a minha gerente, faz 2 dias, resolveu sair, alegando que a equipe ela não estava conseguindo liderar essa equipe e mudar a equipe, enfim, resolveu sair. E aí elas não vendem, fazem pirraça assim para não vender, faz o atendimento básico, né? E a minha dúvida é se eu poderia criar um processo de que em todo atendimento ela tem que fazer um certo processo de venda. Além de fazer o que a cliente, né, veio para fazer, de que ela também tem que oferecer isso, aquilo outro, pelo menos uns 2, 3 itens, e eu preciso cobrar isso, porque elas falam, eu faço, mas ela não quer, ela já tem, ela já comprou, só desculpinhas. E Uhum. aí eu estou criando alguns processos, né? Estou escrevendo alguns processos da loja nesse momento e, e me parou nesse processo de atendimento e venda. E Tá. aí, Eu não quero ser pessimista, uhum, mas se você escrever, você tem boas chances que não funcione. uhum, Porque vai ser aquela coisa que você fez e você entregou para elas, e uhum, elas não vão estar envolvidas com aquilo que está acontecendo. tá, O ideal é que você as envolva também na criação do processo. Por mais que elas estejam resistentes, você vai precisar, para que a coisa funcione, botar uma pedra em cima, o uhum, famoso engole o sapo, esquece o passado e pensa a partir de agora. uhum, Sorria, uhum, pessoal, vamos criar aí um processo para que a gente possa aumentar nossas vendas, para que realmente, né, a loja possa permanecer aberta, dando empregos, né, fazendo tudo aquilo que acontece que a gente quer que aconteça. Eu tá, preciso da ajuda de vocês para criar esse processo. tá, E aí, você vai fazer o papel de mediadora, você vai ser a coaching, a treinadora dessa equipe. E uhum, talvez vocês usem flipchart, talvez vocês colem na parede, e aí vocês começam a desenhar o processo, como é que as clientes chegam, como é que elas vêm, que tipo de produto que você consegue vender para que tipo de cliente, porque uhum, eu me lembro de um curso que eu fiz com o Larry Ribeiro há mais de 20 anos atrás, muito mais de 20, e o Larry Ribeiro dizia assim, uma pessoa que compra um terno, facilmente você vende uma gravata. uhum, Mas a pessoa que veio até a tua empresa comprar uma gravata, dificilmente você vai vender um terno. Você pode vender um cinto, você pode vender, né? E aí que ele tá, tem todas essas ideias em relação à parte de vendas. E isso provavelmente acontece na tua empresa também. uhum, Então, de repente, começar a montar como se fosse um jogo dos produtos correlacionados que a pessoa deveria estar oferecendo para cada produto vendido. uhum, Então, de repente, eu fui comprar tinta para o cabelo, não sei se é o caso, estou aí chutando, tá, lógico que eu vou precisar de um hidratante, né? O cabelo deve estar só o pó. Então, a gente já tá, sabe quais são os produtos que a gente vai oferecer correlacionados com aquele tipo de produto. Fui tá, comprar cera de depilação, preciso de um esfoliante para usar antes, preciso de um hidratante para usar depois, entende? São coisas assim que são muito casadas. tá, São muito casadas e é muito natural. E, tipo, não vai adiantar nada eu comprar uma cera de depilação se antes eu não fizer uma esfoliação. E isso é importante que fique claro para elas. Quais são os produtos casados? Vamos fazer aqui. Nem que simplesmente você entregue um monte de post-its e a gente vai começar a colar na parede. Pessoal, por exemplo, qual é o produto que mais vende na tua empresa hoje? Hoje, não é nem pelo produto, eles vêm pelo serviço, né? Eles vêm pelo serviço que é design de sobrancelhas. Uhum, Então, a cliente chega para fazer o design, né? Mas, por exemplo, eu tenho o lápis de sobrancelha, que ela pode usar em casa para fazer um lápis. Tem um produto que faz crescer os pelinhos da sobrancelha, né?
Fechou? A Fechou? micropigmentação. Só que não adianta você falar. Elas é que tem que falar, tem que sair da boca delas. Então você vai lá e fala, pessoal, qual é o produto que mais sai hoje aqui na empresa? Qual é o nosso carro-chefe? Design de sobrancelha. Aí você bota o post-it, design de sobrancelha. Pessoal, quais são os produtos vinculados a isso? Todo mundo escreve, cola aqui em cima para a gente ficar. E por que vocês acham que é esse produto? E elas vão fazer e vão colar. Isso se chama treinamento de equipes. Porque é importante que elas construam este processo de fazer a oferta dos produtos. Fazer a oferta dos produtos. E, de repente, você pode até começar a distribuir bloquinhos para que eles também anotem quando foi que eles fizeram a venda casada. Que eles ofereceram um produto e que fizeram, isso daí de repente pode virar pontuação para elas, e elas podem ter até um ranking lá colado em algum lugar, sei lá, uma área que seja particular delas, né? Onde elas vão colocando essas bolinhas da Pimaco, sabe? Que daí elas trocam tantas vendas que elas fizeram por uma bolinha dourada. Isso é gamificação, ou por uma bolinha vermelha, ou por uma bolinha verde, elas vão colocando lá para ver quem é que tem mais. E, de repente, vamos supor, quando juntar um tanto lá de bolinha, vai ganhar poder fazer um serviço com vocês. Não sei, talvez isso seja atrativo. Eu não sei quanto custa um designer de sobrancelhas, mas, de repente, pode ser um prêmio atrativo, porque não é o fato de eu trabalhar na loja que eu tenho tudo de graça, ou tenho. Os serviços mais básicos, né? Por exemplo, esse design, sim, porque a primeira coisa que o cliente entra é olhar, né, para a sobrancelha das vendedoras. Perfeito. Então, o que poderia ser atrativo para elas? Que não envolva dinheiro. Porque pagamento de metas com dinheiro é furada, porque é o famoso pagar por fora é dar um tiro no pé. O que poderia ser atrativo? Um produto? Um produto, elas gostam muito dos cílios, do serviço de cílios, de fazer uma extensão de cílios. Às vezes tem um produto, por exemplo, que é um lançamento da franquia, né, que saiu um mês atrás, e elas ainda elas têm desconto para comprar, mas ainda nenhuma teve a oportunidade de adquirir. De repente, você pode pensar num produto, um produto por mês, que vai estar sendo entregue para as pessoas que estiverem fazendo vendas casadas. E, de repente, vocês podem até criar entre vocês, por isso que é importante que elas participem disso. Porque, por exemplo, eu imagino que você vendeu um produto, sei lá, de R$1, talvez te dê uma bolinha amarela. Se você vende um produto de R$100 para alguém que veio comprar outro tipo de serviço, né? Talvez te dê uma bolinha de uma cor diferenciada. E aí, quantas meninas são? Eu sou com 6 hoje. Tá, 6 é um número excelente, dá para você coordenar e cuidar dessa logística. Se você falasse para mim que você tem uma loja de 20 pessoas, ia dar confusão. 6 já é um pouco mais complicado para estar dando confusão, porque você consegue fazer esse treinamento com elas, ir montando, e você não vai fazer isso tudo de uma vez. Você faz, tipo, 15, 20 minutos, começa, tem as ideias, amanhã a gente continua. Amanhã as pessoas vão voltar e vão trazer outras ideias daí, né, para estarem participando. E é isso, acho que essa realmente pode ser uma ideia atrativa para que você possa começar a incentivar, mas é muito importante que elas façam esse fluxograma. Outra coisa que pode funcionar muito bem é as famosas reuniões entre elas para ver o que é que está funcionando, o que é que não está funcionando. A pessoa não quis. Ok, qual foi a objeção? Então, você pode começar a dar uma tarefa para elas de objeções. Porque essas objeções, depois você consegue jogar no seu Instagram. Você consegue jogar na fala da vendedora. Você pode fazer uma reunião de coleta de objeções. A pessoa não quis, mas por quê? Ela não quis porque ela acha, sei lá, que a extensão dos cílios vai quebrar os cílios dela. Por exemplo. Aí você já vai criar um vídeo e jogar no Instagram explicando que não quebra os cílios, E daí, na hora que a pessoa oferta, ela tem que falar algo que está dentro do pensamento da compradora. Eu imagino que você está pensando que vai quebrar seus cílios, não é? Sabe assim? Pode ficar tranquilo que isso não acontece. Para isso que tem as objeções. Quanto mais você falar
a língua exatamente daquilo que teu cliente veio buscar, mais ele vai se identificar e mais você aumenta as vendas. É que muitas vezes as pessoas elas usam a linguagem, né, e o idioma que ele está habituado a usar no seu dia a dia, porque a parte técnica, né, e o cliente ele não entende da parte técnica, ele não entende o que vai acontecer. Então, quanto mais vocês conseguirem coletar as objeções, elas são tão valiosas de quando as pessoas compram. Comprar ou não comprar é só um processo, é um processo. Às vezes a pessoa leva bastante tempo para escolher, efetivar e fazer a compra. Tem gente que me segue assim há anos e de repente chegou o momento da pessoa e ela fala, Carmen, agora eu estou pronto, quero ser sua aluna. Ok. Mas não necessariamente, imediatamente a pessoa me conhece e se inscreve no meu curso. Não é assim que funciona. Então, se, por exemplo, eu nunca ouvi falar em alongamento de cílios, talvez você precise ainda namorar esse cliente até ele se convencer. Mas quando você tem uma objeção, você consegue fazer material sobre ele, produtos sobre ele, uma série de coisas, fotos, trazer para o discurso. Então, eu começaria a entregar para elas como tarefa, não vender. Tua tarefa é ofertar esse produto, esse e coletar as objeções. Porque aí, elas ficam muito mais tranquilas. Elas vão ficar tranquilas porque elas não têm aquele peso de eu tenho que vender. Mas sim, elas vão acabar vendendo. Porque se você faz, por exemplo, gostando ou não gostando de abdominal, se você fizer abdominal, você vai ficar com raio da barriga de tanquinho, né? A pessoa não tem, e às vezes fica muito pesado. Olha, você tem que fazer abdominal. E de repente você tá lá fazendo uma brincadeira, um jogo, e a pessoa acaba fazendo abdominal e nem percebe. Então, é interessante colocar e pontuar realmente, né? O que é que elas vão ofertar para cada um dos produtos principais, não coloca para todos, numera somente os principais, para que elas adquiram o hábito. O hábito vale mais do que a venda. Se elas entendem que é só para aqueles produtos e é o hábito de fazer oferta para aqueles produtos, então se a pessoa fez tal serviço, você vai ofertar isto e isto. Ela pode comprar ou não. Seu papel não é apenas vender. Vender é só uma consequência. Teu papel é levantar qual é a objeção que ela tem daquele produto. Daquele produto. Se de repente, vamos supor, muita gente aparece com a objeção, eu já tenho, tal. Talvez seja o caso de acrescentar uma palavrinha mágica, promoção só hoje. Tá. Entendeu? Então depende qual vai ser a objeção que elas vão dizer. Se elas vão dizer que elas têm medo, que não sei o que, se elas vão dizer, eu já tenho. Ok, mas se eu fosse você, eu já aproveitaria para fazer o estoque, porque veja, a data da validade é válido por mais de um ano, mas esse preço é só hoje. Então, à medida que eles vão começando a trazer as objeções, eles vão anotando as objeções, você vai fazendo reuniões de objeções, né? Aí, essas reuniões de objeções, a própria equipe vai dando as respostas. O importante é que elas participem da construção. Porque não adianta você chegar lá com objeções criadas pelo Joseph O'Connor, o papa da PNL, que elas vão ter que decorar, que não vai funcionar. Mas se elas começarem, gente, como que a gente faz para quebrar essa objeção agora? Ixi, gente, essa é difícil. Como é que a gente vai fazer? E aí as próprias meninas vão começar a se envolver para quebrar aquelas objeções. Porque é divertido quebrar objeções, gente. Vender para quem quer comprar é tão... Eu me sinto balconista de padaria, nada contra, mas a pessoa chega e fala, me dá 5 pãozinhos e vai embora. Tem muita gente que... medo. Elas têm muito medo, assim, do não, sabe? Aí quando elas recebem um não, elas ficam assim, parece que é o fim do mundo, assim, sabe? Sim, mas elas têm medo do não porque elas acham que elas têm que vender. Elas não têm que vender, elas só têm que ofertar e pegar objeção. Fala assim, meninas, eu preciso da ajuda de vocês para fazer um levantamento de objeções. Você entende que só o nome já é um nome que não tem nada a ver com vender? Porque as pessoas, elas têm essa resistência de que vão dizer não.
E eu sei, porque eu lembro quando eu fazia a faculdade, lógico que eu vivia perdendo meu emprego, não tinha dinheiro para pagar a faculdade, aquela confusão danada, até sanduíche eu vendia. E eu tinha tanto medo que sobrasse sanduíche que eu levava sempre menos do que a quantidade de pessoas que iria comprar o meu sanduíche. Porque se sobrasse sanduíche, eu ia morrer de vergonha. Eu ia morrer de vergonha. Então, tem uma fase da vida da gente que a gente acaba tendo vergonha. Hoje, eu não faria isso. Hoje, realmente, eu levantaria da minha sala e iria oferecer na sala do lado. Mas, no começo, eu tinha vergonha. Até o dia que começaram a vir pessoas de outras salas comprar o meu sanduíche e o que eu levava faltava para minha sala. E aí, eu comecei a ser pressionada para fazer as vendas. Aí, eu comecei a levar mais sanduíche, daí deu tudo certo. Mas é normal elas terem essa resistência, é normal isso, porque as pessoas entendem que a venda não é algo bom para outra pessoa. É tipo como se eu fosse pegar o seu dinheiro, né? A partir do momento que elas entenderem que esses cílios novos pode trazer um novo romance para a pessoa, ela vai querer vender, entendeu? Que esses novos cílios, esse alongamento de cílios, sem contar que, na minha idade, eu já sei que os cílios vão ficando ralinho, vão acabando, o que a gente mais quer é um alongamento de cílios. Quantas pessoas na minha idade nem sequer sabem que existe o alongamento de cílios? E às vezes a própria cliente fala, mas eu não sabia que vocês faziam isso aqui. Ou tem muito quando elas começarem a entender quais são os benefícios de cada produto que você tem. Sabe? Parar de focar exatamente no produto em si e focar no benefício. O que aquele produto pode fazer pela pessoa. E tudo isso é parte do treinamento que você vai precisar constantemente fazer com elas. Questão assim, no início, a minha sugestão é todo dia. Nem que você tenha que abrir a loja uns 20 minutos depois, mas todo dia chegar e já passar o treinamento. À medida que elas vão entrando na ideia, talvez 2, 3 vezes por dia, por semana, desculpa. Mas no início, o ideal mesmo é todo dia para elas entenderem que aquilo é importante. Só que se você coloca o peso de ter que vender, fica... Elas não te ouvem, Agora, se você fala, eu preciso da ajuda de vocês para relatar as objeções. Eu só quero as objeções. Entende? Eu vou fazer o processo inteiro de venda só para saber as objeções. Isso sai fácil. E aí, mas tem que sair da boca do cliente. Não da boca delas. Porque da boca delas vem junto com fantasia. Quando sai da boca do cliente, você diz que é um trabalho que você vai fazer no Instagram. Que você precisa conhecer as objeções. E é verdade. Outra forma também de pesquisar objeções é fazer as perguntinhas lá no Instagram, que você faz as perguntas, né? Por que você ainda não tem um alongamento de cílios? E a pessoa vai responder. E você pode fazer pesquisas no Instagram. Eu sinto que muitas vezes as redes sociais, elas são utilizadas para fazer propaganda. E aí não rola mesmo, né? Porque ninguém gosta muito de propaganda. As pessoas não querem seguir alguém que está o tempo todo fazendo propagandas. Mas eu acho que aí tem alguns pontos. O primeiro ponto é mostrar para elas que cada produto tem um benefício que pode transformar a vida de alguém. Pode transformar a vida de alguém. Às vezes, você concorda que pode ter senhoras que já estão, inclusive, precisando de um alongamento de cílios e não sabe nem onde procurar, nem sabe que isso existe, né? Não tem nem o conhecimento. Então, eu acho que tem tanta coisa que pode ser feito quando você entende que aquele produto ajuda as pessoas. E se elas estão vendendo pouco, é porque elas estão ajudando poucas pessoas. Quanto mais pessoas a gente ajudar, mais a gente vende. É só parar para pensar, a gente não vende cocaína, poxa vida. Não é? A gente falou um dia, nós não vendemos nada ilícito aqui. Não é, gente? A gente não vende cocaína. Agora, imagina um discurso desse para quem vende cocaína. Não vai rolar. Porque quanto mais vende, mais famílias são destruídas. Agora, uma loja que promove autoestima, você imagina quantas vezes a pessoa, a cliente, ela pode estar em casa até em depressão.
Sabe aquela coisa? A idade está chegando, tem que fazer alguma coisa diferente, tem que fazer alguma coisa nova. E a primeira coisa que a pessoa em depressão faz para confirmar a sua crença é parar de se valorizar. Porque ela começa a achar que as pessoas em volta delas não a valorizam. Então ela precisa confirmar a sua crença e ela para de se cuidar, para de se valorizar. E essa é a missão da sua equipe de 6. Resgatar o feminino é uma missão tão diferente de vender, que se elas entenderem isso e você conseguir passar isso para elas, uma forma de conseguir é com depoimentos de clientes. Depoimentos, sim. Imagina só, eu não sei exatamente. Por vídeo ou por escrito? Qualquer um. As pessoas, né, ficam meio assim de fazer. Qualquer um. Às vezes tem gente que faz, que gosta, tem gente que faz com fotos, tem gente que coloca o antes e o depois, como era minha sobrancelha, como ficou agora, como era isso, como ficou aquilo, mas aí precisa ter o depoimento da experiência, que pode ser às vezes até a voz gravada, e você pode colocar na foto, você pode trabalhar com filme, né? De como é que foi para a pessoa voltar para casa, voltar para o seu trabalho, voltar para o dia a dia com uma nova sobrancelha. A mesma pessoa e uma nova sobrancelha. Então, dá para se fazer a edição dos vídeos, dá para se colocar, dá para transformar as fotos em vídeos, dá para colocar voz nisso. Porque foto, o que me garante que você não pegou do Google? Isso entende? Dá um problema, bicho. Mas você entende? No Google tá cheio de depoimento, o que me garante que você não pegou do Google. Principalmente essa coisa de emagrecimento, né? Às vezes você vai ver, a pessoa não é nem do Brasil, né? Veja antes, veja depois. E é tudo do nicho de emagrecimento. Então, quando você coloca um depoimento que a pessoa está falando, cita o nome da tua empresa, essas coisas assim, é muito legal, é muito legal. E é bom uma forma de esse depoimento para poder não precisa, as pessoas gostam, Tem um exercício que eu sempre peço para os empresários fazer, que é de descobrir qual é o negócio da sua empresa. Porque o Peter Drucker, ele diz assim, a única pessoa que pode saber qual é o negócio da sua empresa é o cliente. Nunca é o dono da empresa, é o cliente. Por exemplo, qual que é o negócio da Copenhague de chocolates? É chocolate de qualidade. Não? É uma experiência de chocolate. Não. Então, o negócio da Copenhague são presentes. Por isso que o principal concorrente da Copenhague é o Boticário. Porque são presentes na mesma faixa de preço. E como o negócio da Copenhague são presentes, eles investem em embalagens. Eles têm engenheiros de embalagens para desenvolver as embalagens deles. Se fosse chocolate, o que aconteceu no Natal? Que você não acha panetone da Copenhague para comprar. Eu não compro panetone da Copenhague para mim, mas eu compro para todo mundo de presente, porque quando você dá um panetone da Copenhague para um cliente, o cliente fala, uau, né? Ele acaba se sentindo apreciado. Para mim, eu não compro. Eu gosto mesmo do panetone feito na padaria, que eu conheço, que eu sei como é, que vai estar sempre fresquinho. Porque eu imagino que o panetone da Copenhague, que ele fica tanto tempo exposto na loja, ele tem lá os seus conservantes e tal, né? E tá tudo bem. Para mim, eu pego na padaria. Agora, se eu vou dar para um cliente, como é que eu vou dar o da padaria? Eu dou o da Copenhague, porque é um presente, entendeu? E aí, qual é a fala da pessoa que acabou de vender um presente? Ela fala assim, e para você? Você merece, você não vai levar nada? Pode entrar em qualquer loja Copenhague que ela sempre finaliza a venda desse jeito, porque ela já sabe e ela foi treinada para vender presentes. Por isso que na Copenhague, nada fica guardado no balcão. Os balcões de qualquer Copenhague do Brasil, você pode ir, são sempre pequenininhos, estreitinhos, de vidro, para você colocar as coisas em cima.
Geralmente são as ilhas no meio da Copenhague ou os balcões estreitinhos e a pessoa começa a tirar coisas. Ah, eu quero um presente para minha secretária, quero um presente, né, sei lá para quem. E aí ela começa a despencar em cima do balcão, porque ela sabe que são presentes. E talvez você escolha um ramalhete de rosas de chocolate, talvez você, sabe, não sei o que você vai escolher, mas são presentes. Sim. E quando você termina, aí é que ela te pergunta, e para você? Não vai levar nada hoje? Você também merece. Essa é a fala da Copenhague. E isso tudo é baseado em pesquisas. Eu gostaria que você experimentasse perguntar para as suas clientes qual é o benefício que elas têm. É só essa pergunta. Qual é o benefício que você tem em ser minha cliente? Por que que você me escolheu? Tá. E talvez você descubra que seja atendimento, talvez você descubra que seja pela qualidade, pelo preço, pela variedade, porque elas se sentem especiais. Eu não sei. Mas quando você me procurou por quê? Qual foi o benefício que você veio buscar no meu estabelecimento? Por que que as pessoas fazem sobrancelha com você e não com a tua vizinha? E aí você vai começar a descobrir qual é o negócio da tua empresa. E você sabendo qual é o negócio da tua empresa, você muda completamente o teu marketing. Copenhague, ela gasta uma fortuna, Dia dos Namorados, Dia das Mães, Natal. Por quê? Se fosse chocolate o negócio deles, eles gastariam só na Páscoa. Mas mesmo na Páscoa, a pegada deles não é grandes ovos. São aqueles coelhos, todos desenhadinhos, aquelas coisas todas voltadas para presente mesmo, né? Verdade. Então, é importante descobrir qual é o negócio, porque, por exemplo, ninguém compra iogurte, né? Fala sério, iogurte você pode fazer em casa lá, bota 1 litro de leite e tá feito iogurte. As pessoas querem saúde. Então, a empresa de iogurte vende saúde, né? Roupa, quem precisa comprar roupa? Ninguém precisa comprar roupa, gente. Vamos falar sério. 3x2 eu dou um monte de roupa embora e quando eu olho não tem mais onde guardar. É assim, a gente é assim, nós somos consumistas, nós compramos muitas roupas, isso acontece, né? E por que que a gente compra? Porque as pessoas elas vão em busca de moda, de conforto, depende. Cada linha de loja, ela tem um estilo que ela vende. Tem loja que vende modinha, que a roupa é toda descartável. Tem loja que vende estilo, né? Então você vai, você já sabe que você vai pagar caro, mas você vai ter um estilo tal. Então você tem uma reunião importante, você vai naquela loja. Você tem uma festa, você vai em outra loja. Sim. Mas roupa, de verdade, ninguém vende roupa. Então é importante vocês entenderem o que é que essas pessoas procuram na sua empresa. Eu faria as pesquisas separadas. Uma pesquisa para o pessoal que é da área de serviços e outra pesquisa para o pessoal que é da área de produtos. E olha que bacana se a tua equipe conseguir quebrar as objeções. De fazer todo esse treinamento para que a tua equipe realmente possa vir a quebrar as objeções. Por isso que vocês precisam o tempo todo focar nessa parte de treinamento. Eu fico assim, muito triste quando eu ouço as pessoas falando, até palestrantes, o empregado tem que ter senso de dono. Gente, acorda, Não empregado tem. é empregado, dono é dono, não existe isso. Não tem essa conversa. O dono, ele tem a responsabilidade do negócio, ele tem que pagar o salário, ele tem que fazer tudo. O empregado, você pode desenvolvê-lo para que ele faça melhor o seu trabalho. E se ele for um empregado diferenciado, é possível que um dia ele realmente venha a ser um dono. Mas enquanto ele está na sua empresa, ele vai estar desenvolvendo as suas atividades, desenvolvendo o seu cargo, sua descrição de cargo, seu treinamento, o processo. E para tudo isso, ele precisa ser estimulado. Agora, e o dono? O dono se vira, meu. O dono tem que acordar cedo, fazer acontecer. Se tiver que ir lá à noite, é ele que vai. Se der um pepino no domingo, né? É ele que vai resolver. Um bandido tentou entrar, quebrou o vidro. É o dono que está lá de madrugada. Não é um funcionário. Sim. Então, dono é dono, empregado é empregado. E cada um tem o seu valor e a sua importância. E assim, o que eu garanto é que a sua equipe é sempre melhor do que aquilo que você imagina.
Uhum. E a Às gente vezes tenta você levar tudo até pronto, né? A gente tenta levar o treinamento pronto, o vídeo pronto, né? Elas ficam ali só assistindo, e aí você percebe assim que foi tudo em vão, porque elas não colocaram em prática. Então, essa ideia de que elas façam, né? Elas escrevam e deem sugestões e participem, e que a gente crie juntas esse processo, é, já deu aqui, já acendeu uma luz, né? De como isso pode virar a chave, né, nesse momento. e vira a chave. É só você pensar o seguinte: você está numa festa e alguém vem e traz um bebê molhado, um bebê para você cuidar. E ele é lindo, e você tá lá, ele tá rindo. Aí ele começa a ficar com a fralda molhada, com a fralda suja, chorar. Você faz o quê? Troca. Nananina não. Você devolve para a mãe, você fala, Ah, toma que o filho é ah, seu. é. Teu filho tá chorando, né? Teu filho Uhum, sujou a fralda, teu uhum. filho isso. É a mesma coisa quando você pega algo tudo pronto. Então, as pessoas às vezes vão lá no Google, pegam um regimento interno e falam, gente, as regras são essas. Serve para nada. Serve para nada. Ou então você pega o treinamento, entrega tudo prontinho, mastigadinho, ó. É. Se a pessoa fala A, você fala B. Fala C, você fala E. As pessoas se sentem numa escola tendo que decorar uma coisa. E decorar não funciona, porque não vai sair espontâneo. Agora, se elas começarem a trazer problemas reais para a reunião e encontrar soluções reais, eu vou me lembrar para sempre. Principalmente se aquela solução saiu da minha boca. Eu nunca mais me esqueço dela. Uhum, Agora, ficar ouvindo, né? Por mais que tenha sido feito por um advogado, um PNL, um sei lá o que, um coaching, uhum, né? Não tem utilidade, não tem utilidade. Eles querem ser participantes do processo. uhum. Ninguém sai de casa para ficar com cara de M o dia inteiro no balcão. Mas às vezes isso acontece. Por quê? Porque as pessoas acabam não sendo estimuladas para serem partes do problema, serem partes da solução, serem partes do processo. É muito importante o dono da empresa, o gerente, o gestor, fomentar o melhor que cada um tem dentro de si. Mas Uhum. vamos e venhamos, tem gente que não vai ter jeito. Tem É. gente que não vai ter jeito, eu já aviso, porque às É. vezes foi uma seleção errada, Uhum. né? E eu vejo um pessoalzinho lá no meu Facebook que de verdade que não tem jeito, que eles dizem que os patrões são cruéis, que os patrões são maus, que os Sim. patrões roubam os empregados, que É. os patrões arrancam o último sangue de cada empregado. Eu tenho que ler isso todo dia no meu Facebook. Pois é. Não, e Aí às não vezes a vai pessoa rolar. até começa bem, né? Vai indo bem, mas aí chega uma hora que, por exemplo, eu fiz a seleção de uma, ela vai fazer 4 anos comigo, mas de um ano para cá ela fala assim que a empresa tem que mandar ela embora. E ela não aceita ter que pedir as contas, e já falou para todo mundo lá isso. E aí ela fica fazendo casinho agora para, né? Tudo é motivo para virar polêmica lá. Aí a gente tem que tomar bastante cuidado Só que se eu e fizer isso, fortalecer as outras pessoas. Só que se eu fizer isso, eu vou mostrar o caminho para todo mundo fazer, né? O que tem Sim, que ser você vai estar feito. cedendo, você vai ceder e mostrar o caminho. O que você vai ficar é ficar de olho, fortalecer as demais pessoas e cobrar dela exatamente igual você Igual. cobra de todas as outras. Uhum. Não tem diferença, caso contrário, também pode ser considerado discriminação. É. Discriminação. Mas Uhum. mostra o caminho de dentro para fora. Uhum. Faz post-it, risca a parede, faz o que tiver que ser feito, cola flip chart na parede, risca por cima, faz o que for necessário, mas eles fazendo, eles atuando, eles vão começar a desenvolver novos projetos. E quando você tira esse peso de que você tem que vender para, você pode coletar as objeções que eu quero mudar o Instagram? Uhum. Eles vão vender muito mais, eles vão vender muito mais porque eles vão coletar as objeções. E você não está mentindo. Porque com essas objeções você Uhum. joga tudo aqui no Instagram. Vai ser uma ótima ideia, né? A gente se reunir. Apesar que eu tenho 2 turnos, eu acho que vou ter que fazer com o primeiro, essa reunião com o primeiro turno e depois a reunião com o segundo turno. Mas elas vão se sentir participando aqui do processo, sim. Acho que vai ser Uhum.
acho que vai evoluir bastante. Mas basicamente... Você pode fazer assim, você deixa montado e aí você coloca para o segundo turno. Ó, primeiro turno trouxe essas informações. E aí você anda um passo a mais com o segundo turno para fazer de um outro produto, por exemplo. Você pode pegar só um produto por dia para ficar um negócio bem tranquilo mesmo. Muita informação. Muito maçante e tal, né? E muita informação. Aí, no segundo turno, você vai começar com eles o outro produto. Para quando chegar no primeiro turno, já tem metade colocado. O pessoal do segundo turno trouxe essas informações. E com o tempo, você vai ver como vai ficar bacana. Com o tempo, você vai começar a desenvolver esse tino nas pessoas, né? De vender o benefício e não de vender aquilo que é o produto em si ou o serviço em si. Qual é o benefício? Porque, afinal de contas, ninguém quer ficar sofrendo, fazendo depilação. O que a gente quer é o resultado. A gente quer o resultado. Principalmente agora no verão, ninguém quer ficar com pelo, né? Pelo amor de Deus. Não é? Ficar até, imagina só, nem consigo imaginar. Então, a gente quer o resultado. Ninguém quer ficar sofrendo na depilação. Isso ninguém nem gosta. Então, tem que focar sempre no benefício de cada um dos produtos que vocês vendem. Pessoal, vamos cuidar da nossa empresa, porque de verdade é o que a gente escolheu para a nossa vida e precisamos ser diretores e não o melhor empregado da empresa. E a única forma da gente ser diretor é se a gente tiver quem dirigir. Então vamos desenvolver essas pessoas.